Olá, nós somos o Instituto Contos Ancestrais. Esse é o podcast Tecendo Ideias. Eu sou o Faruque Eu sou Ana Carolina. e hoje nós vamos iniciar um novo episódio. Hoje nós vamos falar da terceira história do conto A Rainha da Neve. A terceira história se chama O Jardim de Flores da Mulher Versada em Magia. Algumas versões vão denominar essa mesma intenção de uma forma diferente, né? A mulher que conhecia os feitiços, né? A bruxa que sabia de magia, enfim, uma variação nesse tipo aí. Mas é um momento em que a história dá uma guinada e a gente sai daquele inverno e vai entrar então na primavera. Aqui então a gente tem o movimento da Gerda agora, né? Então a gente terminou a história anterior com o movimento que o Kai fez, ou que ele foi levado a fazer, foi algo que é incontrolável, né? Como uma profecia autorrealizadora dele mesmo. Não teve como ele não cair naquilo. E aí a gente tem um corte onde o Kai acorda lá com a Rainha da Neve e nesse novo conto, agora que a gente vai começar a explorar, a gente tem o lado da Gerda, de quem ficou para trás, né? E agora a gente vai entender os movimentos que a Gerda vai fazer. Ela então tá ali no finalzinho do inverno, chorando, muito triste. A única coisa que ela sabe é o que os meninos contam, que viram, né? O Kai amarrando o trenó num trenó muito maior e imponente e saindo pelo portão da cidade. E todos choram, né? E é muito bonito nesse momento que ele descreve que houve muitas lágrimas e a Gerda foi a que mais soluçou. Então, todo mundo sofre com esse desaparecimento e já está todo mundo dando ele por morto. E ela também tenta se convencer, na minha opinião, ela está tentando se convencer quando ela diz, né? Ela diz para o sol, ele está morto. E o sol diz, não, ele não morreu. E aí ela diz para as andorinhas, ele está morto. E as andorinhas diz, não, ele não morreu. Então eu tenho a sensação de que ela, na verdade, está tentando se convencer, mas que a intuição dela, né, que responde através desses elementos da natureza com quem ela se conecta, né, com os quais ela se conecta, vão sempre trazendo não. Né? Então essa resposta para mim, ela não é do mundo de fora. Essa resposta ela vem de um lugar de conexão interna. E aí, justamente por não conseguir se convencer, por não acreditar nessa morte, ela resolve procurá-lo e ela resolve sair então atrás dele. E o caminho que ela vai tomar então é o do rio, porque uma das notícias que corre é que talvez ele tenha caído no rio e o rio tenha levado ele. E ela vai então usar um elemento novo, inclusive que o Kai não conheceu, né? Que são os sapatos vermelhos novos que ela ganhou. Ela coloca esse sapatinho para fazer essa jornada. Antes de já, porque quando já for aí já vai caminhar a narrativa. Eu queria só comentar que é muito comum nos contos de fada que é, o herói ou a heroína fale com a natureza e a natureza fale de volta para esse herói ou heroína do conto de fada, né? Então, mais um elemento aí de conto de fada que a gente encontra muito claro através dessa escrita do Andersen, é, das andorinhas falando com a Gerda, né? E outra coisa importante é que são símbolos ligados ao verão, primavera. Então são símbolos solares, né? E a gente tinha terminado o anterior com símbolos mais da noite, lunares, né? A gente tinha aquela grande lua cheia, Gelo. o gelo, todos os símbolos ligados à neve, à própria rainha, e que o Kai acorda à noite, né? Então ele está preso numa noite eterna, enquanto que a Gerda ainda está no dia, ela está num lugar muito solar. E é muito bacana a gente ver nessa história justamente os polos, aí muito legal pensando numa chave de leitura da psicologia analítica junguiana, por exemplo, né? Em tudo tem dois polos, né? Quando a gente está vendo algo, a gente já automaticamente vai ver o seu outro polo. Então, qual é o polo negativo do Sol?
do verão, da primavera. E aí a gente vai ver isso também ao longo desta história. É, o próprio sapatinho vermelho, né, que como você falou, literalmente vai caminhar a história. Ele é um símbolo solar também, né? O vermelho traz esse calor, né? O sapato vai trazer esse movimento também, né? Que também é solar. Então ela conversa com o sol, as andorinhas, né? Que é um símbolo clássico aí da chegada da primavera. E mais para frente ela vai conversar com as flores, né? Todas as flores vão ter vários contos dentro deste conto, inclusive, que são muito interessantes, muito simbólicos. Mas aqui ela dá esse primeiro passo. E é muito legal que ela vai usar sapatos vermelhos, né? Que tem correspondência aí. Naturalmente a gente vai para outras narrativas, né? Eu não consigo não pensar no Mágico de Oz. Não consigo não pensar nos sapatinhos vermelhos, né? Que é do Anderson também, não é? Que tá no Mulheres que Correm com os Lobos. Eu Creio acho que que é. sim. Aí só um parêntese para quem estiver ouvindo, né? A gente sabe que no Mágico de Oz, na verdade, na escrita do livro, o sapatinho não é vermelho, o sapatinho não é de rubi. Olha É só. no filme, e eles fizeram essa opção por conta do Technicolor, por causa da cor, da época que estava aparecendo a cor, e eles queriam deixar muito forte uma cor, né, presente, preponderante, e aí virou vermelho. A cor do sapatinho no livro do Mágico de Oz é prateado, mas é bem simbólico que é claro que o estúdio escolheu que fosse vermelho porque eles estavam, como eu disse, utilizando essa tecnologia nova naquele momento e era impactante que tivesse uma cor mais contrastante, né? Então, o tijolinho amarelo e o vermelho do sapatinho de rubi ficou muito mais icônico e aí ganhou uma simbologia maior, né? Como você estava até comentando quando a gente pesquisava, virou item de colecionador, né? Enquanto que lá no livro são sapatos prateados. A cor prateada também pode ter uma simbologia, mas não é o ponto aqui, né? A gente não está buscando nesse momento. Só para mostrar a versãozinha da Mônica aqui. Super fofinho. E os personagens são os amiguinhos, né, da turma. Eu vou procurar depois no livro, que é em inglês, o livro que eu tenho, a versão que eu tenho aqui. Mas, enfim, o sapato vermelho, ele vai carregar algumas imagens, é possível que a gente interprete, né, algumas imagens simbólicas ligadas à cor, e uma das referências para o vermelho é Marte, né, que é justamente esse impulso do agir, do se colocar no mundo, né, do ir para fora, né, da luta, da batalha, e ela se transveste disso, e ela coloca nos pés. E os pés também tem essa. Depois, quando ela foge descalça. Então, fica bem claro tanto a entrada dela quanto a saída dela nesse novo local, né? Nesse momento primaveril que ela vai viver ali com a velha sábia que era versada em magia. Ela vai fazer isso com esses pés, né? Então, e toda a jornada é uma caminhada, ela vai rumo a, né? Então, os pés para a antroposofia eles sabem o nosso destino. Se a gente se pôr a caminhar, os pés sabem onde a gente tem que chegar. Então, tem uma coisa bem bonita também nessa imagem, né? Dela já começar calçando esses sapatos, depois deixando ele e caminhando descalça. É bonito isso, né? Me lembrou, eu não sei exatamente das palavras, mas lá no Senhor dos Anéis, o Gandalf e o Bilbo cantam uma canção quando eles saem para a aventura e tem alguma coisa a ver com deixar caminhar na estrada e ver aonde os passos vão levar, né? Que tem aventuras que a gente tem que permitir os pés caminharem para a gente se deixar caminhar, né? E não a gente já definir, porque se a gente pensar demais, talvez a gente nem saia, nem tenha coragem de sair para essa aventura. Então tem aventura na nossa vida que a gente tem que permitir que os pés nos levem primeiro e depois a gente entende para onde está indo. Eu acho bonito isso.
E outra figura que me vem, outra imagem que me vem muito forte, que a gente pode entender que está acontecendo aí simbolicamente, é que ela está tendo seu primeiro momento de virar mocinha, né? Então esse Uhum, vermelho aí que ela está vestindo é algo que o Kai não conhece, porque ele não vivenciou esse momento. Então, se a gente for por esse viés, o Kai virou mocinho antes e o mocinho dele foi ir para um lugar de racionalidade excessiva, né? Ele está sendo cooptado pelo mundo externo a ser esse ser racional que principalmente o homem, ainda mais naquela época, se via tão atraído por ser, a ciência, né, o cartesianismo, esse pensamento aí da razão. E aí nós temos a Gerda também vivendo um momento limiar de transição e transformação feminino, onde ela também está se tornando mais madura, né? Está tendo esse primeiro momento de romper da infância, da primeira infância para a adolescência. E aí ela entrega para o Rio e o Rio não aceita, né? Então tem uma coisa interessante aí de que talvez não seja a hora ainda, ou de alguma forma a narrativa nos falando, por mais que já esteja acontecendo, existe uma resistência ou uma vontade de permanecer na inocência. E isso a gente vai ver também nessa permanência dela no jardim, né? Essa vontade ainda de permanecer na inocência, de permanecer na infância e de alguma forma não é mais possível, mas existe uma vontade muito grande de permanecer nesse lugar aconchegante da infância. o Rio não aceita, né, os sapatos, e eu acho que dá muito pano para manga a gente pensar que tanto é isso que você está falando, não dá para voltar atrás, né, não dá para você desfazer isso, não dá para desver, né, não dá para desouvir o que aconteceu, né, quando a gente ganha consciência de alguma coisa, quando a gente passa algum portal, não tem volta, né, a gente não consegue tem até um ditado, né, que diz que a como que fala? Não é a consciência, o conhecimento é uma. Esqueci. Deixa. Enfim, daqui a pouco eu lembro. E aí ela passa ela tenta entregar, né? Ela tenta não, ela tenta, e a gente pode pensar por dois vieses, né? Ela tenta entregar esse momento, esse acontecimento, né? Essa virada de chave, essa maturidade que está chegando, e o Rio fala: não tem jeito, é seu, né? Não, eu não vou poder pegar isso para mim, né? Não vou poder carregar isso para longe. E ao mesmo tempo é como se ela também tentasse jogar o caminho, né? Eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, né? Caminha para mim, né? Faz para mim, traz ele para mim, né? Devolve o Caio aqui. Só que não dá, né? É você que tem que ir atrás dele, né? Eu não posso trazer ele para você. Então acho que tem uma imagem mesmo ritualística muito bonita nesse momento e ela se entrega para o rio, né? Quando por acidente, na verdade, né? Porque ela joga o sapato volta, ela sobe no barco para ir mais para o meio, acreditando que, né, a correnteza a mais ali adiante vai conseguir carregar o sapato. E aí o barco não está preso, o barquinho sai, ela sai. No começo ela fica desesperada, ela chora, mas logo ela entende que talvez seja isso mesmo, talvez ela tenha que assumir, ela tenha que ir atrás, né? Talvez o rio É, leve ela até o Kai. E aí ela eu, começa a ver que a paisagem é bonita, que a grama é verde, né? Que os dois lados têm coisas a se ver, e ela vai se entregando para esse novo momento, né? Esse lugar diferente mesmo. Ela vai fazendo essa transposição do portal aí. e aí eu queria ler essa parte que ela começa a ser carregada pela correnteza
aparentemente contra a vontade dela, porque não era exatamente isso que ela estava planejando, né? Então aconteceu algo que movimentou ela, mas não era exatamente o que ela planejou, né? Então o barco seguia pela correnteza e a menina ficou sentada quietinha, só de meias. Os sapatos iam boiando atrás, isso que eu queria retomar justamente por isso, mas ela não conseguia pegar porque o barco ia muito na frente. Então tem isso também, né? Se a gente pensar que ela se tornando mocinha, não tem volta, não tem como voltar, né? Quando vai, o fluxo, como um rio, ele vai só para uma direção, ele não é bloqueado, se é bloqueado há algo negativo aí, e se ele está fluindo, ele continua, e não tem mais como você pegar de volta, né? Ele vai continuar fluindo, mas também não tem como você se livrar disso, ele vai continuar te perseguindo e volta para você. E isso me lembrou de outro conto de fada que é da Mulher Esqueleto. Naquele momento que você não tem mais como, quando você entra em contato com esse conteúdo do inconsciente, agora levando para um outro viés aí de análise, é, ele se mistura, se confunde com você e por mais agora que você fuja dele, ele continua te perseguindo, como lá na Mulher Esqueleto, embrenhada Correndo lá, né? atrás. Correndo Correndo. aparentemente, correndo atrás do pescador que tinha enroscado o anzol e toda a linha nela. Então eu vejo parecido aí essa imagem, porque como diz a Von Franz, o conto de fada traduz a nossa psique da maneira mais pura e verdadeira, né? Para ela é o conto de fada que faz isso mais até do que as narrativas míticas, dos mitos, mitológicas. Então, e eles retomam várias vezes de formas diferentes aspectos da psique. Não são todos que estão falando de tudo, porque ela é muito gigantesca, mas eles trazem pequenos fragmentos de uma mesma narrativa que é a história humana, de quem somos enquanto seres humanos. Então, parece voltar aí essa história de que quando você entra em contato, talvez, com alguns conteúdos ou com a sua maturidade, quando você passa por esse limiar, não tem mais volta. Você vai ter que lidar com ele, dar conta dele, entrar em contato agora com esse conteúdo. Não dá para fugir mais. Você estava falando e eu estava aqui, me veio, né, de novo o sapato dourado, né, de Oz. Prateado, prateado. Prateado, é, prateado, Cor justamente. lunar, cor Eu estava lunar. pensando no prateado, falei dourado. Justamente pela lua, porque a gente fala, né, que a menarca, a gente até usa a expressão, né, que chegou a lua, eu recebi minha lua, né, a primeira lua da criança, porque o ciclo menstrual ele se equivale, né, ao ciclo lunar, inclusive a gente pode se alinhar, né, e tá igual, ou então tá desalinhado, e isso tudo é simbólico, quer dizer coisas, né? E nesse momento é como se ela tivesse desalinhada com o ciclo lunar, né? Ela não está fazendo exatamente o mesmo ciclo da Lua, né? A Lua tá cheia ali no inverno do Kai, né? E ela tá minguando ali, né? Quando ela recebe essa menarca nesse momento. Muito bonito pensar nisso, e aí pensar que esse sapato é simbolicamente como o sangue vermelho, mas ele também prateado, ele também simboliza esse ciclo lunar que a gente tem, que é o ciclo menstrual, né? Muito legal. Bom, e aí a Gerda chega na outra margem, né? E ela encontra a velha, né? Ela veio primeiro à casa, a casa tem janelas azuis e vermelhas, a porta dourada, e é uma casa bonitinha. Ela vê os soldados de madeira, e esses soldados eles saudam, né, as pessoas que passam. Ela tenta falar com eles, eles não respondem, e ela vai se aproximando da margem, e ela chama de novo, grita, fala mais alto, e aí uma mulher muito, muito velha, com uma bengala, sai da casa, né, com um chapéu muito bonito, com muitas flores, lindo, lindo, desenhadas,
e ela vai até a beira do rio e puxa a Gerda para a margem e começa a conversar com ela. Acho interessante essa figura desses soldados de madeira, porque eles me remetem àquelas figuras que muitas culturas têm nesses períodos de primavera que você cultua ou que você entrega de alguma forma para a natureza, você pede alguma coisa, e tem algumas que usam essas figuras humanas de palha ou de madeira e queimam até, e tem rituais conectados a isso. Então, na hora, assim, me remete àquelas figuras de palha, humanoides, né, que são feitas em algumas Tem, culturas. o, tem uns totens, né, de Isso, algo madeira, as assim. E carrancas, carranca, né? é É. boa, que trazem um certo receio, um Verdade. medo, né, para quem está vindo de longe e uma proteção para quem está, né? Isso está no navio, né? Então é Uhum. legal isso aí. Eu gosto dessa imagem, isso me lembra duas coisas, né? Primeira, rápida, assim, soldados ingleses, né? Parados na porta, né, vestido de vermelho e branco e o chapéu preto, né? As cores, né? Do soldadinho de chumbo ali. E também as esfinges, né? Porque são dois parados ali protegendo, né? Eles estão também guardando esse outro portal, né? Que é a entrada da casa. Então também me remete a essa ideia das esfinges que estão ali na porta. Eu vi esses dias um videozinho do filme do Castelo rá e tá na porta tem, né, as duas esfinges também sentadas na porta do castelo. Eu não lembrava disso, né? Eu amava quando era criança, mas eu não lembrava. E aí fiquei super pensando na história sem fim, em tudo que a gente está vivendo ali, né, na passagem do portal, que é o nosso podcast paralelo, que em breve a gente vai dar novos passos aí. E essas esfinges são muito simbólicas, né? Carregam todo o significado desse portal, e não é qualquer pessoa que atravessa. Então também fico na dúvida, né, com esse aceno, né, que eles acenam, eles apontam as armas, né? Então é uma saudação, é um aceno, mas ao mesmo tempo é isso que você falou, é uma proteção, é um dizer, olha, não é qualquer um que passa por aqui, né? São E soldados, né? Não são figuras de braços abertos. E a bruxa vem, né? A mulher versada em magia vem e ela aproxima, né? Então ela permite essa entrada. Então a gente não sabe se ela não tivesse ali, se eles teriam sido é, tão tranquilos, né? Tão simpáticos, teriam deixado simplesmente passar ou teriam feito alguns enigmas, né? Para que ela pudesse atravessar esse portal. Eu acho que o que você está trazendo muito legal dessa coisa das esfinges e desses guardiões, né? Então, se a gente pensar que eles estão guardando um portal, o portal é um limiar, esse daí é o limiar da Gerda, né? E aí ela vai ser convidada e seduzida, eu acho que é uma palavra boa para esse momento aí da história. Ela é seduzida, convencida a entrar nesse lugar mágico, e se é um lugar que não é qualquer um que passa, é um lugar também de iniciação, né? Uhum. Porque você está passando por um portal, você está passando por uma iniciação. Você vai ter que aprender algum mistério lá dentro. E você só vai passar quando você estiver pronto. Então, talvez essa questão aí dos sapatinhos que a gente vem falando é isso que tornou ela pronta. Só que tem uma armadilha nesse lugar. E esse que é o desafio da Gerda nesse momento. Você vai se perder nessa armadilha ou você vai encontrar forças em você mesma para suplantar essa vontade grande que ficou aí de esquecimento, né? Não, e ao olhar essa casinha bonitinha também, assim, no meio, né, da floresta, me lembra João e Maria, assim, também, né? Já A tinha me casa vindo, boa. Eu já tinha lá atrás pensado em João Maria, legal. não tem como, né, pensar nisso e não lembrar daquela outra casa, né, que era bonita e feita de doces. Aqui ela fala das flores e das frutas, né? Ela oferece as cerejas, né? Então, quando as cerejeiras
Então, é lindo, não sei se você já teve a oportunidade de ver, meu, é maravilhoso, assim, a coisa mais linda que tem. Tem um perfume, né? E a cereja, aqui pertinho de casa a gente tem um pezinho de cereja, mas na rua, a gente estava lá ontem comendo e tava super azeda. Minha mãe até falou, tá parecendo um giló, de tão azeda que tá. Mas ela tá no lugar errado, né? Ela tá, enfim, não é cuidada, ela fica ali, né? Então ela não tá com os nutrientes corretos, mas a cereja, né, no lugar correto, cuidada correta, ela é incrivelmente chamativa mesmo, né? É aquela fruta bem, ela parece uma maçãzinha, né? E olha só a maçã. Ela parece uma maçãzinha bem vermelha e ela é lustrosa, e aí quando você põe na boca aquilo é uma delícia, né? Aqui no Brasil a gente não tem tanto a cultura da cereja, né, como em países frios. E eu já tive a oportunidade de morar fora e fazer intercâmbio, e as cerejas são grandes, né? Assim, você pega na mão e fala, uau, né? Então é uma coisa, deve ser uma sensação incrível você chegar nesse lugar, essa casinha linda, aconchegante, muitas cerejeiras, aquela senhora com aquele lindo chapéu te convidando, aquelas flores de todas as estações desabrochadas, né? Então, acho que tem esse detalhe Perenes, né? muito interessante também aqui. E É, ela vai seduzida para entrar, né, nesse lugar, né? E é, aí acaba ficando ali também. eu queria comentar essa coisa do João e Maria, porque eu estava aqui me perguntando como já tinha me vindo essa imagem logo no começo dessa história que a gente estava falando, eu ainda não tinha conseguido trazer, mas já tinha me vindo. E agora ficou muito clara na sua fala o porquê. Porque no João e Maria, o menino é raptado primeiro, ele que é raptado pela bruxa para ele ser alimentado. E a Maria, ela que vai fazer a jornada, ela que vai resgatar. Então, É verdade. novamente aí, a Von Ah, Franz fiquei até dizendo que as arrepiada. coisas se repetem. Então, é um conto mesmo que está falando sobre o mesmo tema psicológico, o mesmo tema psíquico aí. Então, tem a menina tendo que fazer a jornada dela e é uma casa não das flores, mas dos doces, então também de delícias. E naquele conto eles precisavam estar num lugar porque estavam morrendo de fome e então faz muito sentido esse paralelo. Eu acho que estamos falando sim de uma mesma coisa, né, de um mesmo tema. E é a menina que tem que fazer agora essa jornada, é ela que tem que superar esse desafio. Ela é seduzida por essa beleza, e aí me vem de novo essa questão dela estar virando mocinha da menarca, desse ciclo, e aí existem delícias novas que ela vai vivenciar na vida dela a partir de agora que não existiam antes. Que não haviam despertado antes. E faz todo Ah, sentido a flor é isso. A flor se abre na natureza para seduzir os insetos, para que eles fecundem outras flores e aí ela continue. Então, imagina ter todas as flores de todas as estações perenes lá, pedindo para a natureza fecundar. Então, na verdade, e essa coisa que você trouxe da cereja, é, tudo que está me trazendo tudo é muito do lugar de sedução, de um lugar de sensação, do sentir e do deliciar-se com isso, porque a natureza também tem esse lugar sensual, né? De atrair pela cor, pelo aroma, pela exuberância, pelo fruto. E tem frutos como esse fruto vermelho da cereja que lembra a maçã, mas é mais delicado que ela, e se for doce, é mais sutil, mais adocicado ainda, mais gostoso de saborear. E tá tão ligado com uma coisa sensual e sexual também. e ela pode comer muitas, né? A maçã, você não come muitas maçãs. Cereja, ela vai entrar na casa e ela vai comer quantas ela quer, né? E ela vai ficar ali comendo, e você vai comendo, e você vai comendo. Quando você vê, você comeu um monte, né? É muito legal, muito, muito legal. Eu estou aqui lembrando, justamente quando a gente está gravando, esses últimos 2, 3 dias, os ipês amarelos estão floridos. Aqui, Suzano, tem A muitos ipês cidade tá amarelos. incrível aqui também. Tá lindo, assim. E o Joaquim tá encantado. Ele vê e ele fica apontando. Ah!
Eu perguntei para algumas pessoas, vocês estão reparando que tem mais ipês floridos do que tinha antes? Porque eu estou reparando que eu acho que ao longo dos tempos foram plantados mais ipês, e agora, como é época de florescer, tem o branco também, que é meio rosa, Sim, bem claro. E eu estou vendo em todo lugar, e foi muito lindo ver essa estação se transformando foi. mesmo, né? Porque nós vimos de um inverno e de repente, bum, eu acordo um dia, o sol tá dourado e vários ipês amarelos e Sim. brancos pela cidade toda, e a É. primavera também, a flor primavera também. Assim, então uma coisa exuberante, eu pensei, eu nunca reparei isso ou tá mais forte agora? As duas coisas são verdade. É, é. Então, aqui os rosas floriram antes, né, os ipês, e agora estão os amarelos, e, o branco começou ontem. Mas só tem um branco aqui no nosso bairro. Mas é muito legal essa transição. A gente teve um inverno muito forte esse ano, diferente também dos anos anteriores. Então, acho que fica mais claro para a natureza, né, essa transição. Então, ela também deixa mais claro, talvez, para os nossos olhos, né, essa transição, né, a E, nossa sensação. e sabendo, novamente por um viés junguiano, que existem coincidências que fazem sentido, não tem como, para quem está seguindo o podcast e para a gente que está participando ativamente dele, é, isso é uma sincronicidade. Nós acabamos de terminar uma história no conto que era do inverno e nós estamos entrando na história do conto que é da primavera, e no nosso mundo externo também está a primavera florescendo, e a gente está falando sobre a flor, vivenciando a estação que a flor está aparecendo, e a gente está falando sobre isso como se agora sim faz sentido, como se a gente estivesse emulando a partir de fora o de dentro e de dentro de fora, né? Então eu tô já falando num discurso de terminar o nosso podcast, porque essa história é bem longa e importante, e eu acho que faz todo sentido que seja bem no limiar de entrada do portal que a gente faça uma pausa de respiro para o próximo. Então, eu acho que Legal. termina lindo aí nas flores. A gente está no portal, olhando para a casinha, vendo as cores primárias ali, importante, e a velha se aproximou e permitiu a entrada da Gerda. A gente volta daí. Coisas legais vão acontecer. Isso, então a gente está nesse momento. Eu também fui para um lugar de natureza que eu não queria ficar só eu fora dessa. Então a gente acabou de entrar na casa da senhora Não, versada em não, magia. entrou não, a gente ainda está olhando ela de fora. Tá, e a senhora versada em magia chegou para resgatar a Gerda Isso, e seduzi-la para entrar é, nesse universo, nesse portal isso. A para gente vai passar. olhar para a casa ainda e vai entrar, porque daí eu vou trazer uma imagem da casa. Legal, ótimo. Legal. Então ficamos por aqui. Muito obrigado para quem está nos acompanhando e espero que vocês estejam também vivenciando esses símbolos que a primavera está trazendo fora, dentro, né? O que que a gente precisa deixar florir agora? O que que a gente pode deixar morrer que o inverno permitiu? E agora a primavera está permitindo o florescimento. Vamos nos conectar aí na nossa parte também terapêutica do nosso instituto. E uma forma de fazer isso é olhando para fora, olhando para a vida externa, né? Os passarinhos estão fazendo um ritmo diferente, cantando. E a outra forma é lendo histórias, né? Lendo narrativas e se conectando com essas imagens simbólicas que ajudam a gente a se conectar com o nosso inconsciente, com as nossas questões profundas. Alimentar a nossa alma, né? Nutrir a psique é parte importante desse processo. Então é isso. Até o próximo. Tchau. Obrigada!